O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Nesse vídeo nós estaremos vendo o que é preciso para ser salvo, parábola do bom samaritano, o maior mandamento, necessidade da caridade segundo São Paulo. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Portanto, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se sentará sobre o trono de sua glória, e todas as nações, estando reunidas perante ele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: Vinde vós que fostes abençoados por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de abrigo e me abrigastes, estive nu e me vestistes, estive doente e fostes me visitar, estive na prisão e viestes me ver. Então os justos perguntarão: Senhor, quando vos vimos faminto e vos demos de comer, ou que tivestes sede e vos demos de beber? Quando vos vimos sem abrigo e vos abrigamos, e sem roupas e vos vestimos? E quando vos vimos doente ou na prisão, e que fomos vos visitar? E o rei responderá a eles: Eu vos digo em verdade, que todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele dirá em seguida àqueles que estiverem à sua esquerda: Separai-vos de mim, malditos, ide ao fogo eterno que foi preparado para o diabo e para seus anjos, pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, tive necessidade de abrigo e não me abrigastes, estive sem roupas e não me vestistes, estive doente e na prisão e não me visitastes. Então eles assim responderão: Senhor, quando vos vimos ter fome, ter sede, ou estar sem abrigo, sem roupas, ou doente, ou na prisão, e que não vos assistimos? Mas ele responderá: Eu vos digo em verdade que todas as vezes que deixastes de dar assistência a um desses pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim mesmo. Então esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Mateus 25, 31 a 46. Então um doutor da lei, se levantando, disse-lhe para tentá-lo: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Ele lhe respondeu: Amareis ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas este homem, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos de ladrões, que os despojaram, cobriram-no de feridas e deixaram-no meio morto. E eis que de repente um sacerdote passava pelo mesmo caminho, e que, tendo-o notado, passou bem longe.
Um levita, que também vinha pelo mesmo lugar, vendo-o, também passou longe. Mas um samaritano que viajava, passando pelo lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, ficou tomado por compaixão. Aproximou-se então dele, passou azeite e vinho em suas feridas e as enfaixou. E pondo-o sobre seu cavalo, levou-o a uma estalagem e tomou conta dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas que deu ao hospedeiro e lhe disse: Cuidai bem deste homem, e tudo o que gastardes a mais, eu vos restituirei em minha volta. Qual destes 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: E fazei o mesmo. Lucas 10, 25 a 37. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra estas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, ou seja, os humildes, pois é deles o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que gostaríeis que vos fizessem. Amai aos vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem com discrição. Julgai a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que ele não cessa de recomendar e exemplificar. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E faz mais do que recomendar a caridade, coloca-a claramente e em termos bem definidos como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro em que Jesus nos mostra o julgamento final, é preciso, como em muitas outras coisas, separar o que pertence à linguagem figurada à alegoria. Há homens como estes a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, devia apresentar imagens materiais chocantes, surpreendentes e capazes de impressionar. Para melhor serem aceitas, devia mesmo não se afastar das ideias do seu tempo quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas, ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e a da infelicidade que espera o mal. Naquele julgamento supremo, quais são as razões em que se baseia a sentença? No que se baseia o inquérito? O juiz pergunta se foram atendidas estas ou aquelas formalidades, observadas estas ou aquelas práticas exteriores? Não, ele pergunta apenas sobre uma coisa, a prática da caridade, e se pronuncia dizendo: Vós que socorrestes vossos irmãos, passai à direita. Vós que fostes duros para com eles, passai à esquerda. Indaga pela ortodoxia da fé? Faz diferença entre aquele que crê de uma maneira e o que crê de outra? Não, pois Jesus coloca o samaritano, tido como herético, mas que tem amor ao próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Jesus não põe a caridade apenas como uma das condições da salvação, e sim a condição única.
Se houvesse outras a serem consideradas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade como a primeira das virtudes, é que dela fazem parte necessariamente todas as outras: a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque ela é totalmente oposta ao orgulho e ao egoísmo. O maior mandamento. Mas os fariseus, ao verem que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio fazer essa pergunta para tentá-lo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que lhe é semelhante: Amareis ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, 34 a 40. Caridade e humildade. Eis, portanto, o único caminho para a salvação. Egoísmo e orgulho, eis o caminho da perdição. Este ensinamento está formulado em termos precisos nestas palavras: Amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Jesus, para que não houvesse dúvidas na interpretação do amor a Deus e ao próximo, acrescentou: E eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo o que se faz contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos neste ensinamento moral: fora da caridade não há salvação. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e penetrasse em todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. A caridade é paciente, é doce e benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, 13, 1 a 7, 13. O apóstolo Paulo compreendeu tão claramente esta grande verdade que disse: Ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, e ainda que tivesse o dom de profecia, e penetrasse em todos os mistérios, e ainda que tivesse toda a fé possível capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Destas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim com clareza a caridade até mesmo acima da fé, porque a caridade está ao alcance de todos.
do inculto, do sábio, do rico e do pobre, e é independente de toda crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade. Mostra-a não apenas na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Enquanto o ensinamento moral fora da caridade não há salvação se apoia num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus o acesso à suprema felicidade, o dogma fora da igreja não há salvação se apoia não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas numa fé especial em dogmas particulares. É separatista e incontestável. Ao invés de unir os filhos de Deus, divide-os. Ao invés de estimulá-los ao amor fraterno, mantém e deixa evidente o rancor entre os seguidores de diferentes cultos, que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade, ainda que eles sejam parentes ou amigos neste mundo. Desprezando a grande lei de igualdade diante do túmulo, separa-os até mesmo no cemitério. O ensinamento moral, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, tendo como norma que todos os homens são irmãos, seja qual for sua maneira de adorar ao Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, eles se amaldiçoam, se perseguem e vivem como inimigos. O pai não ora por seu filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, por julgarem-se mutuamente condenados para sempre. Este dogma da igreja é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação, equivaleria a fora da igreja não há salvação. E seria também exclusivo, pois não existe uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se vangloriar de possuí-la integralmente, se a área dos conhecimentos cresce sem cessar e as ideias evoluem a cada dia? A verdade absoluta é apenas acessível aos espíritos da mais elevada ordem, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, pois não lhe é permitido saber tudo. Ela pode apenas conhecer uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus tivesse feito a posse da verdade absoluta uma condição expressa da felicidade futura, isso seria como um decreto de proscrição geral, enquanto a caridade, até mesmo no seu sentido mais amplo, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que se pode ser salvo seja qual for a crença, contanto que se observe a lei de Deus, não diz: fora do Espiritismo não há salvação, e como ele não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz: fora da verdade não há salvação, o que dividiria ao invés de unir e tornaria eternos os antagonismos, isto é, as rivalidades. Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Meus filhos, fora da caridade não há salvação. É o ensinamento moral que contém a destinação dos homens, tanto na terra quanto no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Este símbolo é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra da promissão, e brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles
a quem Jesus dirá: Passai à direita, vós, os abençoados de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espalham ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que este ensinamento moral de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor sua origem do que dando-a por regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo, e com esta orientação o homem nunca se desencaminhará. Dedicai-vos, meus amigos, a compreender-lhe o profundo significado e suas consequências, e nela procurar por vós mesmos as suas aplicações. Deixai que a caridade governe todas as vossas ações, e vossa consciência responderá. Ela não somente evitará a vós de fazer o mal, mas levar-vos a fazer o bem, porque não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente o não fazer nada e a indiferença. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu desfrutar da luz do Espiritismo. Não é porque só os que a possuem podem salvar-se, mas porque, ao vos ajudar a compreender melhor os ensinamentos do Cristo, ela faz de vós melhores cristãos. Que os vossos irmãos, ao vos observar, possam dizer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, pois todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. E aqui termina a leitura do capítulo 15.